E o Corinthians jogou um amistoso contra o Londrina, estava com cara de amistoso, nada. O Londrina chegou chegando, querendo jogar e tal. E no fim das contas, Rodrigo, aconteceu uma coisa que não surpreende. O Fagner conseguiu a ousadia de ser expulso num jogo amistoso. Tudo bem que o jogo estava pegado, é verdade. O Londrina veio forte, time da Série C, mas queria jogar de verdade. E o Fagner acabou expulso, o Corinthians venceu por 2-0 com gols ali no final. Fagner expulso, incrível, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores antes de começar o programa, né? O Fagner parece que está treinando para a nova carreira dele de judoca pós-jogo, pós-jogador de futebol, né? Porque ele tentou dar uma banda ali no jogador do Londrina, né? E não foi a primeira, né? Assim, o Fagner já deu umas explicações sobre esse lance. Ele diz que como ele não é muito grande, então ele tem que usar mais força para chegar à forma. Mas assim, é muito desproporcional o que ele faz no campo. E ele já colocou em risco vários companheiros de profissão por esse tipo de entrada. Você vê o jogador do Londrina ficar revoltado com a forma como ele entra nele. Exatamente, vai pra cima do cara. E de fato, é uma coisa. Sabe quando você tá numa pelada ali de churrasco, aí chega o maluco e entra num carrinho, te joga lá do outro lado do campo, e aí acaba com a pelada, acaba o clima, ninguém mais toma cerveja e tal, não sei o quê. É isso, o Fagner tem. As atitudes dele em campo nesse tipo são desproporcionais. Acho que já passou do tempo agora nessa estágio de carreira, dificilmente ele vai mudar. Vai acabar levando vermelho até o fim da carreira dele. Leva até pouco, né? Ontem é incrível, pro padrão Fagner a entrada de ontem foi forte, mas ele já fez piores, mas mesmo assim revoltou o jogador Londrina, acabaram os dois expulsos lá durante o jogo. E o jogo em si, Arnaldo, também não foi mole pro Corinthians, né? O Corinthians conseguiu seus gols lá no final. O Londrina estava jogando a Vera a partida ali. O Corinthians ganhou, tal, tecnicamente é um time bem melhor, mas não foi fácil. Não, eu acho que o que vale e preocupa é o primeiro tempo do jogo, em que o Corinthians jogou com o time principal, só não tinha o Maicon e o Félix Torres, e foi 0-0 sem que o Corinthians tivesse criado grandes chances. Aí depois da expulsão do Fagner, não foi expulso o Fagner, foi expulso o Fagner e depois com ele mais um jogador do Londrina e depois mais um jogador do Londrina. O Corinthians só faz seu primeiro gol quando tinha 10 contra 9 do Londrina, né? E aí o Romero, que faz gol todo jogo, veio do banco. Aí o final do amistoso foi meio churrasco, como disse o Rodrigo. 2 gols do Romero, o gol do Giovani, 3-0, tudo na parte final do jogo. Mas enquanto o jogo valia como teste, o Corinthians não foi bem. Essa é a questão. O Fagner é uma situação, eu acho que hoje, por mais que tenha saído chamuscado da Gávea, o Mateuzinho é uma opção para revezar com o Fagner. Acho que o Fagner reinou sozinho no Corinthians, sem reserva, por algumas temporadas. Essa vez ele tem ao menos um reserva, que tem experiência, que jogou num time gigante, que pode ajudar. Tem mais vitalidade que o Fagner. Mas o Fagner, a situação do Fagner à parte, o que me preocupa em relação ao Corinthians na temporada é ter a constatação que é um elenco curto, com várias lacunas em algumas posições, para jogar a frente tripla, para jogar Sul-Americana, Brasileirão e a Copa do Brasil. Vai ter sorteio daqui a pouco. Quem reapareceu ontem, e acho que passa a ser uma opção e deu um passe para o último gol, foi o Matheus Bidu, que era era colocado como um marginal no Corinthians. Como tem problemas na lateral esquerda, ele entrou na segunda parte do jogo, deu um passe, pode até ser opção nesses primeiros jogos dessa temporada que recomeça para o Corinthians. Agora tem o jogo da Sul-Americana e depois Brasileirão, cara. Brasileirão, a estreia já é contra o Galo, Galo do Milito, né? E o Milito com o Argentino Júnior aprontou contra o Corinthians na Libertadores do ano passado. E acho que o nível do Corinthians, pelo que foi o estadual e pelo que a gente viu parte desse amistoso em que o time principal foi escalado, não é muito animador, não, para a temporada, né? Então, o que pegou para mim foi o primeiro tempo ruim do time principal
do Corinthians, já que expulsão do Fagner ou entrada violenta não é novidade propriamente dita. No final da partida, claro, o Antônio Oliveira, o técnico do Corinthians, falou que serve como teste e tudo mais, né? Falou que o caminho é longo sobre o desempenho do Corinthians, que vai ter o Campeonato Brasileiro, vai ter Copa do Brasil, vai ter Sul-Americana pela frente com um novo elenco. Foram quase 2 semanas, a frase dele é: o caminho é longo, vão ter avanços, recursos, vai ter uma altura que a equipe estará jogando muito, outras vezes vão dizer que não estará jogando nada, não vamos jogar sempre bem. Há avanços e recursos, mas uma coisa é inegociável: a capacidade de sacrifício e solidariedade de competir com os adversários. Isso soa como música nos ouvidos corintianos, né? Competir, brigar e tudo mais, o Rodrigo. Agora, desde que o Antônio Oliveira chegou, acabou tendo ficou todo mundo otimista, porque o cenário anterior era horrendo, né? O Corinthians estava brigando para não cair no Paulista, né? Lembremos, né? Aí tirou o bode da sala, parecia que era o Nárnia, né? Que o Corinthians ia ali para o caminho da consagração, mas não era isso. Qual foi a grande atuação do Corinthians com o Antônio Oliveira? Contra adversários fortes? Não teve, né? Não teve. Teve atuações ok. Contra o Palmeiras, né? Aí você já mostra o parâmetro que tá, né? Assim, ó, a gente até conversou aqui com colegas do UOL que assim, o parâmetro do que a torcida do Corinthians está aceitando como para ela ficar feliz é muito baixo, né? Concordo. É muito baixo, concordo. Cada vez mais. Ó, joga um clássico, não perde, joga a final da Copa do Brasil, não perde, e ai meu Deus, campanha sensacional e tal. Não é isso o tamanho do Corinthians, né? Então eu acho que tem que ver qual é o patamar. Eu acredito que o patamar que quer se chegar na temporada não é esse. Simplesmente ficar sobrevivendo, 10ª posição na tabela do Brasileiro, enfim, inclusive porque se gastou bastante dinheiro, né? Não é que foi montado um time baratinho. O Santos, na temporada dele, entender que a meta é subir para a Série A, beleza, remontou um time inteiro, acho que está no caminho. Agora o Corinthians, diante do que gastou, mais de 100 milhões de reais, eu acho que deveria pedir mais. O que a gente viu até agora foi nada demais, e só há um otimismo, porque o que tinha antes era muito ruim. Então, acaba sendo um cenário meio contaminado com o início da temporada, que era horroroso. Mas ainda não se viu esse time do Antônio Oliveira fazer uma atuação assim convincente que mostre que que o Corinthians vai fazer uma boa campanha no Brasileiro. Pode ser que surpreenda a gente mais na frente, mas até agora ainda não aconteceu. Exatamente. Falando em dinheiro, olha só essa notícia. O Flamengo, que contratou De La Cruz, montou um time que tem 10 jogadores para cada posição e tal, e agora o Flamengo avalia ter 16 milhões ainda de reais para contratar em 2024. Ainda precisa contratar alguém, Rodrigo? Vou com você mesmo. É muito jogador, chega. Bom, o Flamengo perdeu o Gabigol, né? Possivelmente para a temporada inteira. A gente não sabe, né? Eu acho que o clube não vai fazer nenhum movimento agora, porque ainda não tem uma decisão do CAS sobre o efeito suspensivo, mas a partir do momento, se tiver uma decisão do CAS que seja negativa, o Flamengo talvez é provável que precise ir atrás do centroavante. E aí, outra questão é a questão de meio de campo, porque o time vai perder o meio de campo quase inteiro durante a Copa América. Vai perder o Pulgar, vai perder o De La Cruz, não vai perder o Gerson, porque o Gerson está fora de combate por conta de uma cirurgia, então dificilmente vai para a seleção na Copa América, será uma surpresa, mas você vai ter um cenário ali de muito desfalque durante a Copa América. Talvez perca o Pedro, e é isso, o Gabigol tiver suspenso e o Pedro na Copa América. Pode de repente sair um dos zagueiros ser convocado também. Varela na direita, que agora se estabilizou, pode ser convocado. Se chamar o Matias Vinha e o Ayrton Lucas, não tem lateral esquerdo. Claro, não vai contratar um terceiro lateral esquerdo, que aí também é demais, né? Mas enfim, ele tem essa questão de 9 rodadas do Campeonato Brasileiro serem com a Copa América, e essa questão do Gabigol, se a gente vai saber se ele vai estar suspenso da temporada ou não. Então já tem uma previsão de que, não sei se vai ser agora, pode ser no meio da temporada, de que o Flamengo ainda tenha essa sobra aí de 3 milhões de euros
no futebol, apesar do futebol ser brasileiro, só se fala em euros, né? Porque as contratações são feitas calculando em euro, inclusive entre clubes brasileiros, né? Essa é a nossa realidade atual. De ter essas possibilidades para essas posições que podem representar um problema, principalmente durante o período da Copa América. Agora vai ter que vender jogador também, eu até explico isso na matéria. Entre 10 e 20 milhões de euros o Flamengo vai ter que vender. Vamos ver quais jogadores que vão pintar. Talvez o João Gomes seja vendido lá dentro da Premier League e isso represente uma receita. O São Paulo uma vez bateu a meta dele de receita de venda de jogador só com a negociação do Antony do Ajax para o Manchester United. Foi muito mais do que qualquer venda de jogador daquele ano, né? E pode ter alguns jogadores aí, meninos, né? Que já estão, Wesley, Vitor Hugo, que eventualmente venham a ser negociados durante a temporada. Então tá aí a reportagem, a matéria, o texto do Rodrigo tá no blog dele. Flamengo avalia ter 16 milhões de sobra para contratar em 2024. Está aí no UOL para quem quiser acompanhar e ler, tá aí na sua tela para você ver, acompanhe no UOL.